Porque quem hoje não utiliza aplicativo de transporte ou pede comida em casa, né? Os aplicativos de transporte de delivery já fazem parte da nossa vida e do dia a dia de milhões de brasileiros. E quanto mais a gente usa um serviço, mais tem a possibilidade de termos problemas, não é verdade? Cobranças indevidas, cancelamentos injustificados, entregas com defeitos, tudo isso pode gerar muitas dúvidas sobre os nossos direitos enquanto consumidores. A gente está recebendo aqui a Anne Amaral, ela que é advogada especialista em direito do consumidor. E aí, como agir nessas situações? Alguns aplicativos têm ali o canal, o botãozinho já para você clicar para reportar um problema, para tentar resolver o problema direto pelo aplicativo. E quando não há essa possibilidade? Bom dia, Anne, seja bem-vinda. Bom dia, Thaís, bom dia, Marcos. Bom dia a todos que nos ouvem. Tem um aplicativo, no próprio aplicativo já tem essas saídas, diríamos assim, de solução desses problemas. Mas, às vezes, essas saídas são bem difíceis de acesso, ou então demora um pouco. Muitas vezes o próprio consumidor se sente lesado. É bem interessante a gente saber e ficar bem claro que essa relação entre os aplicativos e entre os consumidores é, como já diz o próprio nome, uma relação de consumo, né? Eles prestam um serviço e, em troca, a gente tem uma contrapartida de pagamento, enfim. Mas isso tudo é regido pelo Código de Defesa do Consumidor e tem regras que precisam ser seguidas. Então, em situações como essa, por exemplo, atrasos de entrega, ou cobranças de taxas indevidas ou abusivas, ou fez um pedido, o pedido veio errado, fez um pedido de um chamado de um aplicativo de carro e ele cancelou em cima da hora, não entregou no local de destino certo, ou pegou uma rota diferente, isso tudo é protegido pelo direito do consumidor. Então, quando acontecem situações desse tipo, que a gente pode reportar pelo próprio aplicativo, e tem um retorno, tudo ok, num prazo razoável, né, estabelecido. Agora, quando a gente não tem esse retorno, a gente tem um órgão que protege o consumidor, que é o PROCON, e através do PROCON a gente pode fazer as nossas reclamações e dessas próprias reclamações surgir até as soluções para essas questões. Agora, Anne, claro que quando a gente está tendo ali um diálogo dentro do próprio aplicativo, está lá o registro do que foi feito pelo consumidor e, naturalmente, é uma prova até daquela queixa que está sendo feita a eles. Para fazer a denúncia no PROCON, vai ter um momento que eu vou ter que apresentar provas também do que ocorreu. Como eu capto essas provas? É capturando a imagem de tela do celular? Como é que a gente junta esses elementos para servir de base para essa denúncia ao PROCON? É interessante você perguntar, porque assim, o que a gente mais diz como advogado para os nossos clientes é documente-se sempre de tudo o que acontece. Sempre seja claro, sempre falem, por exemplo, no aplicativo, todas as informações que foram necessárias, horário que partiu, horário que, se for no aplicativo de corrida, o pedido, qual foi o tipo do pedido, enfim. Deixar a coisa bem discriminada, bem especificada, para que você depois possa fazer a utilização dessa informação de forma favorável. Pode ser feito através de um pedido ao próprio aplicativo que passe o arquivo dessa informação para o próprio consumidor, através de e-mail, enfim. É como se fosse o histórico daquele Isso, um histórico dessa conversa, como acontece às vezes até em WhatsApp mesmo. Certo. Você pode pedir reportar para que eles mandem para o seu e-mail a conversa de forma oficial. Mas também serve você fazer prints das imagens ou do próprio bate-papo que você tiver com o local, ou então o próprio motorista, para que depois você, com essas informações, junto os documentos e datas, né, que é interessante sempre anotar datas, nomes, horários, para que depois leve até o consumidor, o PROCON, para que o consumidor tenha esse apoio junto ao órgão. São inúmeras situações que podem acontecer. Vou trazer um exemplo aqui para vocês. O consumidor pediu um delivery pelo aplicativo e aí, no momento, ele não ouviu a campainha tocar ou teve algo ali na entrega que ele não conseguiu contato com o entregador. Ou até uma falha mesmo, o entregador não encontrou o endereço. E aí o entregador volta com o alimento, mas o aplicativo não estorna o valor, dá como entregue. E aí, quando esse problema vai ser reportado, a loja, o restaurante, que é o contato primeiro, diz assim, olha, gente, se resolva com o aplicativo. E aí, quando você vai para o aplicativo diz, olha, tem uma regra aqui que se você não recebeu, não tiver durante 5 minutos ali, você realmente vai pagar sem ter recebido o alimento. Isso é correto?
Então, a cada situação, né? Por exemplo, você me deu um exemplo de um entregador que chamou e a pessoa não respondeu. O entregador também não tem como ficar todo aquele tempo lá esperando, porque ele tem outras entregas para fazer. Então, existem as regras que precisam ser cumpridas tanto pela pessoa que, o consumidor, a pessoa que contratou o serviço, como pela pessoa que presta esse serviço. Se dentro, por exemplo, desse exemplo que você deu, ele entrou no prazo, tudo, e ele não entregou, fica, de certa forma, a favor do próprio estabelecimento que cumpriu as regras e o consumidor não deu esse retorno. Aí ele pode ver depois, ou pagar uma nova taxa, pedir para outra pessoa pegar, ou então ele ir lá buscar. Agora, acontecem muitas situações em que o entregador diz que entregou e não entregou. É essa a questão, né? Fica muito E o aí, acredite sim, se quiser, né? Isso. E aí sim, nessa situação, como eu tinha dito ao Marcos, é interessante que a gente sempre reporte essas questões. Se tem portaria, perguntar se o porteiro recebeu, se não recebeu. Aí é bom informar na própria reclamação. Dizer que a campainha não tocou, que não chegou. Mas os aplicativos estão sendo bem diretos, né, em relação a determinados problemas. Infelizmente não podemos cancelar, ou infelizmente já é muito direto. E aí, a partir de uma resposta como essa, você já vai para um site de reclamação externo. O que se pode fazer? Interessante sempre é tentar pela via administrativa, tentar as formas consensuais de solução do problema, porque às vezes uma questão como essa, levar para o judiciário nem sempre é tão vantajoso, porque além de estar abarrotado de processos, tem custos, né? E esses custos às vezes não valem o valor do serviço que não foi entregue. Mas, de certa forma, como eu tinha dito, é interessante sempre documentar e dessa documentação levar para a parte administrativa, que é o PROCON. E sim, tem como fazer essa reclamação, né? O interessante é sempre que tiver se sentir violada nesse direito, entrar em contato com o local, tentar conciliar, não consegue, leva para o PROCON. E o próprio PROCON, dependendo da situação que venha desenvolver depois disso tudo, ele mesmo pode acionar o judiciário, encaminhar que acione o judiciário, pode ser através da defensoria pública, ou advogada que seja privado, enfim. Existem diversas situações que dá para equilibrar, tanto na questão administrativa como no próprio judiciário. Agora, Anne, tem uma situação que às vezes a gente fala muito do serviço e do serviço da mobilidade dele, mas às vezes tem umas questões que envolvem a qualidade do que está sendo servido, né? Já teve situações, pessoas próximas já vivenciaram, cuja comida não chegou na temperatura correta e ainda tinha traços de gelo, dando a entender que aquela comida era congelada, era um kit, né? Acredito, deveria ter ido ao forno para poder servir. Chegou frio na casa da pessoa. E aí? É uma situação diferenciada, né? Você tem lá, naquele momento, naquela necessidade, a comida não dava para ser servida. Faz foto do mesmo jeito, reclama do mesmo jeito. Faz foto, reclama do mesmo jeito. É bom sempre lembrar que o prestador de serviço, ele tem sempre que manter as questões de segurança, de saúde. Mandaria a comida de volta pelo entregador? Manda ela de volta. Afirma, através de aplicativo, informa que essa comida veio ou estragada, ou veio congelada, enfim, que não foi aquilo que você tinha pedido. Você pode estornar esse valor, pedir o estorno desse valor. Pode também pedir que seja feita uma nova entrega daquele pedido que igualmente foi pedido, mas assim, nunca deixar o consumidor lesado por uma coisa que é culpa do próprio prestador do serviço. É isso. E qualquer problema tentar resolver diretamente pelo aplicativo. Se não conseguir, realmente buscar uma via administrativa. Esse é um bom encaminhamento, né? Acho que é interessante a gente realmente procurar mais o PROCON nesses casos, porque está tendo um boom de reclamações. Muitas vezes nem culpa do aplicativo, mas como o aplicativo está ali como intermediador da relação de compra e venda, então acaba tendo que ser reportado pelo próprio aplicativo. Os estabelecimentos não aceitam, né, e aí eu falo de delivery. Quando é aplicativo de transporte, realmente você tem que ir para o aplicativo. Você mal consegue contato com o motorista, a menos que tenha ali uma necessidade de encontrar algum objeto. Aí você consegue ainda um contato com o motorista, mas mesmo assim é o aplicativo que manda, que liga já direto para você. Você nem tem essa condição de ver o telefone do motorista que você fez a viagem. Então, realmente, é com o aplicativo a relação direta e você precisa entrar em contato o mais rápido possível, porque se for passando também os dias,
tem um prazo para isso, E né? é sempre interessante lembrar que, por mais que tenham as questões de mensagens automáticas ou ligações que você não consegue completar, anota o protocolo, registra aquilo ali, aquela tentativa, pelo menos, de contato, mesmo que não consiga, de fato, o contato. É isso, agora 6h46, obrigada Ana Amaral, advogada especialista em Direito do Consumidor, mais uma vez com a gente aqui no Jornal da Mix. Vamos fazer um